Bom dia. Vamos lá, então, para a nossa continuação aqui, né? A gente vai para a parte do resumo do que a gente tinha visto na semana passada, mas eu queria só ler o último capítulo. Deixa eu achar ele aqui. Achei. Então, eu vou voltar só para esse último parágrafo aqui. Para a gente lembrar do que a gente estava falando, né? Eu acho bem interessante esse último parágrafo, que ele dá uma resumida. Então, ele está falando sobre a interpretação. E a interpretação feita sem que o material esteja maduro é doutrinação e produz submissão. O corolário disso é que a resistência surge da interpretação feita fora da área de sobreposição do brincar em comum do paciente e do analista. Ou seja, qualquer interpretação que seja feita, seja na área do brincar, que é só do analista, seja por uma inferência que o analista está fazendo sobre essa área do brincar, que é do paciente, mas que não seja exatamente esse contato entre os dois, seria então uma doutrinação que produz submissão, né? Então a gente está buscando justamente esse encontro, e é na área do encontro que a gente pode então pensar em algum tipo de interpretação. Mas ele segue dizendo: quando o paciente não tem capacidade de brincar, a interpretação simplesmente não tem utilidade ou causa confusão. Quando existe um brincar mútuo, a interpretação feita de acordo com os princípios psicanalíticos estabelecidos dá continuidade ao trabalho terapêutico. Para que a psicoterapia possa acontecer, esse brincar deve ser espontâneo, não submisso nem condescendente. Veja, eu acho que essa última frase também é bem importante a gente pensar, que primeiro que ele está falando aqui de psicoterapia, né? Que a gente sabe que às vezes não é muito utilizado assim na psicanálise, mas para o Winnicott, ok, a gente chamar de psicoterapia. E para que ela possa acontecer, então esse brincar deve ser espontâneo, né? Esse brincar espontâneo é preciso então que o analista encontre um enquadre, não é? E esse enquadre é um enquadre justamente nessa zona do brincar, né? Que permita, então, que seja algo que surja naturalmente. Isso a gente pode, claro, provocar no paciente, né? A gente pode convidá-lo a brincar, né? Mas não se submetendo à brincadeira do paciente de forma total, porque senão é só a área do brincar do paciente, e nem condescendente, né? Então, é muito importante que a zona do brincar do analista esteja muito presente, né? E como é que o analista brinca? Bom, o analista brinca, depende, claro, da idade, da forma, da maneira como o paciente se apresenta, mas é sempre trazendo um jogo em relação à realidade, né? Então, a gente tem que pensar qual é a realidade que está sendo trazida ali, né? E como que isso pode ser posta em jogo, literalmente em jogo, tá bem? Então, eu vou aqui ler o resumo que o Winnicott faz, ele tem enfim, esse jeito que ele faz no Brincar e a Realidade, eu acho que é interessante, né? A gente sempre está lendo esses resumos. Então, vamos lá. Ah, para que se chegue à ideia do brincar, é importante pensar na preocupação que caracteriza o brincar da criança pequena. O conteúdo é irrelevante. O que importa é o estado de quase desconexão, análogo à concentração de crianças mais velhas e de adultos. Enquanto brinca, a criança ocupa uma área que não pode ser facilmente abandonada e que também não admite intrusões com facilidade. Bom, pessoal, para vocês que têm filhos, não é, devem entender como a criança emerge, né, na brincadeira. Então, essa imersão
ela é fundamental que ela aconteça de uma forma espontânea, como ele estava dizendo antes, e também uma forma que a desconecte dessa realidade, tal como tal como a gente costuma pensar, né? A realidade é a mãe que chama para almoçar, né? Então, a criança precisa estar realmente envolvida nesse jogo. Mas, claro, a gente está fazendo sempre aqui um paralelo com a análise de adultos, né? Como que seria isso? Bom, vocês devem receber pacientes, né, que vocês percebem que parece que o paciente não quer brincar, parece que o paciente não entra no jogo. Parece que o paciente ele está ali por uma simples formalidade, mas ele está completamente ligado aos temas da realidade. É aquele paciente que te conta a semana, aquele paciente que te fala sobre as questões. Ah, olha, o que aconteceu essa semana foi que eu fui na sorveteria, daí o fulano de tal brigou comigo de novo e tal, tal, tal. Como se todas as questões que ele pudesse trazer fossem questões assim muito concretas e não tivesse nada a mais que possa ser dito sobre isso, porque tudo mais seria uma tonteria, não é? Para falar assim num espanhol. Mas isso é curioso porque vocês percebem claramente, então, a diferença entre esse paciente que toma só os aspectos da vida real, ou seja, da realidade, e te expõe, né? Ou seja, expõe o que está acontecendo na vida real e querem, então, uma resposta às suas demandas, né? Ou seja, ela chega e pergunta, poxa, mas eu termino ou não termino com meu namorado? Não é? Eu vou ou não vou nessa viagem? São questões concretas, que não estão exatamente na área do brincar, né? O que a gente está falando é um paciente que, de repente, ele começa a falar coisas ele diz, poxa, mas do que eu estou falando, né? Eu estou viajando aqui. Eu acho muito bom quando os pacientes falam, eu estou viajando aqui. Está viajando aqui é justamente isso, né, que a gente está querendo dizer que é uma área do brincar do adulto. Agora a questão é, vocês também estão viajando junto com o paciente, não é? E isso é muito importante, porque às vezes a gente não viaja junto com o paciente e perde justamente a possibilidade de criar essa zona intermediária entre a área do brincar do analista e do paciente. Então vamos lá. B. Bom, gente, e outra, me interrompam, tá? A qualquer momento. Tranquilo. B. Essa área do brincar não é a realidade psíquica interna. Ela é externa ao indivíduo, mas não é o mundo externo. Parece paradoxal, né? Porque, bom, está externo ao indivíduo, mas não é o mundo externo? Não, é uma realidade entre, né? Para quem está fazendo o curso dos sujeitos, né? A gente estava vendo justamente a questão do terceiro analítico, né? Inclusive, eu enviei lá uma possibilidade de a gente pensar esse terceiro. Para o Winnicott, o terceiro analítico, justamente, a figura da terceira idade, justamente é essa zona intermediária entre analista e paciente, enquanto dividem, enquanto conectam as suas áreas do brincar. C. Quando nessa área do brincar, a criança reúne objetos ou fenômenos da realidade externa e os coloca a serviço de uma amostra derivada da realidade interna ou pessoal. Sem alucinar, a criança produz uma amostra de potencial onírico e vive com ela dentro de um ambiente composto de fragmentos da realidade externa. Ou seja, esse trabalho do brincar, não é, envolve uma amostra de potencial onírico, ou seja, quase como se fosse ali um sonho, não é, realizado, acordado. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente justamente está buscando essa possibilidade de essa possibilidade de sonho que aparece no brincar, porque ali a fantasia do paciente se mostra de uma maneira mais evidente e mais crua do que se adaptada a uma linguagem social, né? E eu estou chamando aqui de linguagem social aquela que a gente usa em conversas comuns, em conversas não analíticas, né? Então, quando esse potencial onírico surge, eu acho muito importante.
né? Eu tenho casos, assim, por exemplo, de pacientes que surgem e começam a falar, poxa, de um ovo de avestruz. E aí eu estava andando e encontrei um ovo de avestruz. Eu falo, bom, ela realmente não encontrou um ovo de avestruz, mas isso me traz algo de sonho, né? Traz algo do seu mundo onírico, né? Então isso a gente tenta aproveitar e fala, bom, mas então vamos falar sobre ovos de avestruz. E nesse falar sobre ovos de avestruz, coisas novas surgem, coisas interessantes surgem, tá? Então eu acho muito importante que a gente dê valor justamente ao material trazido e, como o Winnicott está dizendo aqui, não importa tanto o conteúdo do brincar, mas a forma do brincar, tá certo? D. Ao brincar, a criança manipula fenômenos externos e os coloca a serviço do sonho, atribuindo a esses fenômenos significado onírico e sentimento, né? Então, esses fenômenos externos, não é, que são externos ao brincar, né, são colocados ao serviço do sonho, não é? E então, a maneira como a afetividade da criança ou do adulto se expressa, não é, nessa atribuição de significado onírico aos fenômenos externos, como, por exemplo, o barbante, né, que está ali, em alguns casos que o Winnicott falou agora há pouco, né, tudo isso traz justamente uma coisa como se a pessoa estivesse te contando um sonho. E eu não canso de dizer a vocês, gente, que é muito importante a gente pensar naquilo que é trazido pelo paciente, mesmo como quando ele traz alguma coisa assim, isso não foi do meu sonho, isso foi da minha vida real. Tá certo, mas ele está te trazendo isso. E se ele está te trazendo isso dentro de um espírito do brincar, a gente interpreta como um sonho, como se fosse um sonho. Ou seja, por exemplo, a paciente que vem para a sessão e diz: bom, eu estava vindo para cá e de repente eu senti que eu ia ser picada por um zangão. Bom, ela me conta isso e eu entendo que existia de fato a possibilidade dela ser brincada num zangão, mas entenda, essa mediação feita pela sua fantasia faz com que esse medo do zangão sirva para nós como um material de análise, né? No caso, era uma paciente, então, que tinha, assim, muitas preocupações em ser assediada, em ser estuprada, e que, de repente, conta algo desse tipo e, de repente, já emenda uma fala sobre esse seu medo de ser assediada. Então, a gente pode fazer a interpretação de que, bom, como com o zangão que poderia te picar, certo? Então, isso é um brincar. Essa é uma forma de brincar na análise do adulto também. Letra E. Existe uma evolução direta dos fenômenos transicionais para o brincar, do brincar para o brincar compartilhado, e em seguida para as experiências culturais. Então, veja só, a gente está falando aqui que tem uma evolução dos fenômenos transicionais. O que que a gente está falando de fenômenos transicionais aqui? É o que, bom, a criança com seu paninho, com sua naninha, que é um objeto transicional, né? E aí disso, a criança vai para uma atividade que inicia a possibilidade de simbolização. A simbolização ela pode acontecer quando a criança, então, ela pode estar só na companhia do outro. Entende? Mas é importante a gente pensar que esse outro é um outro ambiente, que esse outro ambiente precisa dar à criança a possibilidade de um brincar. Esse brincar pode evoluir para um brincar compartilhado. O brincar compartilhado das crianças entre si, o brincar compartilhado das crianças com o analista, e, em seguida, esse brincar compartilhado vai se tornar aquilo que a gente tem na vida adulta como experiências culturais. Tá bem? Eu acho que fica claro, né, gente? Tá, enfim, me digam se surgirem dúvidas. Letra F. Brincar supõe confiança e pertence ao espaço potencial. Esse termo é muito importante, o espaço potencial entre o que era a princípio o bebê e a figura materna, com o bebê em estado de dependência quase absoluta,
e a função adaptativa da figura materna é dada como certa pelo bebê. Agora veja só, como a gente está falando aqui dessa fase do brincar da criança com a figura materna, mas a gente pode falar da figura ambiente, então é importante a gente pensar também como se dá esse desligamento da figura materna e o investimento libidinal nos objetos exteriores, propriamente exteriores, não é? Porque no brincar a gente está falando de uma zona intermediária, não é uma zona propriamente exterior ou da realidade, não é? A realidade a gente teria como aquilo que é é um mundo, né, objetal e é isso. O Luiz Felipe, pode falar, cara. Eu sou da psicologia, né? Então acho que esse negócio do espaço potencial me lembra muito a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? Essa Uhum. ideia do bebê construir o mundo a partir de um adulto que auxilia ela, né? Porque a ideia de zona de desenvolvimento proximal está articulada com a ideia do que o sujeito, a criança pode fazer, o potencial que ela tem e o que um adulto pode auxiliar para ela conseguir produzir isso, né? É quase isso no espaço potencial, porque a figura materna apresenta o seio no momento certo para o bebê, auxilia ele a construir o mundo, né? Esse é o objetivo dele. Ele pensa que é ele que está construindo, mas que tem auxílio de um adulto ali que participa, mas não para quebrar o potencial, mas para auxiliar o potencial surgir, e até mesmo o quesito da interpretação na clínica servir disso, né? A nossa interpretação serve para o sujeito elaborar, não para trazer uma resposta unívoca para o sujeito, né? Isso, exatamente. E a ideia também de que, bom, como é que é esse estado, então, potencial? Não é? O estado potencial, ele não é um estado, justamente como você está falando, que entregue algo pronto, né? Porque senão você tira justamente do bebê a possibilidade de ele passar de fase, não é? Então, ele conseguir, então, se relacionar com o mundo externo, não é? E o que acontece muitas vezes é que nessa fase, às vezes a criança fica um pouco presa, não é? Há uma relação simbiótica com a mãe, não é? Ou simbiótica com o cuidador, o que tende a ser prejudicial para a criança, porque justamente você espera que em algum momento a criança ela se desinteresse um pouco aqui pelo aquele cuidado materno e ela comece a se interessar então por brincar com as outras crianças, né, da escola, brincar então com a professora, com os amiguinhos da rua. E aí, de repente, essa criança, então, ela tem ainda a mãe como um porto seguro, vamos dizer assim, mas esse espaço, ele precisa ser, assim, apenas algo que gere a possibilidade da criança brincar, né? E ela, assim, com seu psiquismo saudável, vai naturalmente, encontrar as suas formas de brincar, né? Acontece que quando a mãe, ela não é apenas suficientemente boa, mas é excessiva, né? Ou excessivamente boa, talvez a gente tenha, então, uma interrupção do processo de desenvolvimento do bebê, justamente porque ele não tem por que se interessar pelo mundo, já que aquele mundo construído pela mãe é simplesmente o melhor possível para ela, né? Então, há que se perceber que, assim, a gente recebe muito na clínica, assim, bom, minha criança, ela não quer ir para a escola, ela não gosta, ela não quer brincar com ninguém, ela agride a professora e ela tem uma série de problemas. Tá certo. E o que mais que você tem a dizer? Bom, a criança, ela dorme comigo na cama todas as vezes e o pai da criança vai dormir na cama da criança. Bom, isso a gente tem um problema. Hum? E aí a gente pode até pensar com o Lacan essa ideia da importância justamente o que da castração, né, que aparece com esse significante nome do pai, né? Então, assim, o significante nome do pai, bom, pode ser a própria mãe que vai impor isso, mas vai dizer, não, você vai para sua cama, eu vou dormir aqui com meu marido, entende? Então, esse tipo de movimento, não é muito importante para que se interrompa uma massificação dessa díade, mas que no final das contas a gente enxerga. Em primeiro lugar, é preciso que haja essa massa, mas em segundo lugar, é preciso que a gente se desfaça esse processo de massificação. E a gente pode pensar com o Freud
que esse processo de massificação acontece novamente, mesmo na vida adulta, em qualquer movimento de massa, né? O movimento de massa, quando a gente leu Psicologia das Massas e Análise do Eu, é justamente esse que provoca, então, né, uma união entre pessoas adultas de uma forma extremamente idealizada e que você coloca, então, para uma pessoa, né, seja o líder dessa organização, o líder religioso, o líder político, né, como sendo aquela entidade não castrada, né, aquela entidade assim paterna, mas que ela pode gozar por mim, né? Então, essas são figuras da massa também na vida adulta. Mas é isso mesmo, Me isso é, recordei daquele filme Que Horas Ela Volta, no finalzinho dele, em é, que aquele adolescente, filho da família rica, que sempre teve tudo, né? aham, Enquanto ele não passou no, no vestibular, ele ficou deitado na cama, paralisado, né? Porque ele sempre teve tudo, o ambiente sempre deu tudo para ele. Quando ele percebeu que ele não ganhou uma coisa que estava fadada a conseguir, né? Ele uhum. perde o gesto espontâneo, porque ele nunca teve isso. Ele nunca teve que ter um gesto espontâneo para desafiar o mundo, construir o mundo. O mundo foi sendo construído para ele e é isso, né? Ele desinteressou para esse potencial. Então, para que eu vou criar alguma coisa se eu já tenho tudo, né? Exatamente, então a gente vê aí a importância da frustração, né? A frustração que muitas vezes os pais se sentindo culpados porque trabalham muito, porque ficam um pouco em casa, e às vezes esses pais então não deixam justamente que exista esse momento da frustração que é tão importante para que o bebê se desligue dessa massificação de um ambiente excessivamente bom, né? Excessivamente bom que a gente fala, claro, né? É muito entre aspas, porque, bom, isso vai levar justamente a, a uma, a um tipo de acomodação. Ou seja, às vezes a gente fala com a mãe, escuta, mãe, mas por que que o bebê vai se interessar pelo mundo se é tão bom ficar no teu colo? Isso é tão bom que, enfim, né, mamar até os não sei quantos anos. Ou seja, a ideia é justamente que em algum momento precisa haver essa desvinculação do bebê com a mãe, né? É como que aquela figura do Lacan, né, de que como o bebê fica então ah, entre, né, as mandíbulas aí da mãe crocodilo, né? E que de repente o que se interpõe entre essas mandíbulas é justamente ah, o pai, né? Então, para que a criança não seja engolida, não seja devorada pela mãe. Então, alguém, alguém quer falar? Deixa eu ver. Eu não estou ouvindo. Bom, então eu vou continuando aqui, mas fiquem à vontade. É só abrir o áudio aí, que realmente o áudio, eu ouvi alguma coisa, mas não deu para ver de quem veio. Então, lá no F, né? Brincar supõe confiança e pertence ao espaço potencial entre o que era, a princípio, o bebê e a figura materna, como a gente estava falando, né? Repetindo aqui. Com o bebê em estado de dependência quase absoluta. Né? Agora, como é que essa dependência quase absoluta termina? Com a ligação do bebê com outros objetos fora da díade mamãe-bebê. E a função adaptativa da figura materna é dada como certa pelo bebê, né? Como o bebê, de certa forma, como o Luiz Felipe estava falando, ele alucina, ele cria o mundo em sua cabeça, mas é importante que ele entenda que essa sua onipotência, em algum momento, vai se esgotando, não é? Porque ele alucina o seio que, de fato, vai aparecer. Que é importante que esse seio apareça. Mas não que apareça antes que ele tenha alucinado o seio, sabe? Porque é justamente nessa criação do seio que o bebê vai desenvolvendo o seu potencial criativo. E para o Winnicott, a criatividade é um valor muito importante, tá? Então, a criatividade, no sentido da possibilidade de criação de mundo, de criação de símbolos, de criação, de possibilidades de brincar. G. Brincar envolve o corpo, né?
graças à manipulação de objetos. 2, uma vez que determinados tipos de interesse intenso estão associados a certos aspectos da excitação física. H. A excitação física em zonas erógenas representa uma ameaça constante ao brincar e, portanto, a noção infantil da existência como pessoa. Os instintos são a principal ameaça ao brincar e ao ego. Na sedução, alguma agência externa explora os instintos da criança e ajuda a aniquilar nesta o senso da existência como unidade autônoma, tornando o brincar impossível, né? Olha, aqui é importante, gente, porque essa questão da criança seduzida, né? Da criança seduzida e a criança demasiadamente excitada, ela realmente não pode brincar, porque tem algo que aparece como muito mais interessante, né, para a criança do que voltar-se para o brincar, porque o brincar justamente é uma coisa que, dadas as falhas, na onipotência da criança, insta essa criança a buscar criar um mundo novo, um mundo diferente, um mundo de fantasia. E esse mundo de fantasia, e por isso que eu digo a vocês que a gente precisa ler a Melanie Klein, porque aí a fantasia é justamente isso que está do lado do princípio de prazer, certo? E essa fantasia, enquanto uma atividade autoerótica, só pode ser interrompida caso a criança entenda que essa fantasia é insuficiente e ela se volte, então, para o mundo, né? Para reconstruir a sua fantasia com o outro, né? Essa fantasia construída em conjunção com o outro. Fábio, Oba, bom dia, desculpa o atraso aí. bom dia. É, aqui no item FGH, no item H, né, que fala, não, é embaixo mesmo aqui. Sedução, alguma agência externa explore sim da criança. Lá, o brincar impossível, ver Kant. Esse Kant é o Massoud Kant que está no prefácio da pediatria psicanálise ou é É, outro texto do Massoud Kant? não, então, é justamente o Massoud Khan. O Massoud Khan é um dos principais É. discípulos aí do Winnicott, né? Mas é. Ah, tá, não, tá. Tem que ver qual texto do Kant que ele tá. Tá, beleza. Eu No achei que final já deve era. ter essa referência aqui do livro do Kant de 64. Beleza, beleza. Beleza. Uhum. A função da intimação e do act out nas perversões. Então. Massa. Ah, bacana. Valeu. É isso aí. Vamos lá. O brincar é essencialmente prazeroso. Ou seja, ele também está do lado do princípio do prazer, né? Isso vale mesmo quando leva a um alto grau de ansiedade. Porque, veja, as crianças brincando não quer dizer que elas não vão ficar ansiosas, não quer dizer que elas não vão ficar com raiva, não quer dizer que... Bom, você já viram uma criança brincando, né? Então, ou duas crianças brincando junto, então, a gente sempre vê algumas coisas que justamente trazem essa questão da ansiedade da criança. Até porque a ideia do brincar muitas vezes aparece para que a criança possa trabalhar elementos da sua ansiedade, né? Então, aquilo que ela leva para o brincar são questões que são delicadas para a criança, são importantes, que são difíceis para a criança. E ela leva ao brincar para que ela possa simbolizar, né? Então, isso vale, né, o princípio do prazer, mesmo quando isso gera um alto grau de ansiedade no brincar, né? Existe, entretanto, um grau de ansiedade insuportável que destrói o brincar, né? E eu acho que aí a gente pode fazer novamente um paralelo com a clínica, né? Assim, como existem algumas possibilidades de brincar nas nossas interpretações, nas nossas intervenções, mas a gente sabe também que a gente precisa ter um certo tato, porque dependendo da nossa maneira de forçar a barra, a gente pode trazer um grau de ansiedade que é insuportável e destrói o movimento analítico, né? Então, o elemento prazeroso do brincar traz consigo a implicação de que o despertar do instinto não é excessivo após certo ponto, não é excessivo.
Então, deixa eu reler aqui para não ficar ruim. O elemento prazeroso do brincar traz consigo a implicação do, de que o despertar do instinto não é excessivo, né? Então, enquanto haja prazer, a gente entende que não é excessivo. Após certo ponto, esse despertar deve levar, ao clímax, 2, ao clímax frustrado e a um sentimento de confusão mental e desconforto físico que apenas o tempo pode reparar. 3, ao clímax alternativo, como na provocação de uma reação social ou dos pais, raiva, etc. Então, a brincadeira com a criança, e eu entendo que vocês vão se lembrar de coisas assim com crianças, né? Que a ideia é assim, de bom, ou aquela brincadeira pode levar a uma gargalhada, não é? A uma coisa assim que no final é muito interessante, muito prazerosa, ou eu já vou passar por três, né? Para a gente depois fazer ou uma provocação de uma reação social ou dos pais, raiva, etc., né? Que é quando a criança é frustrada pela tua brincadeira, né? Então é aquela coisa de brincar com a criança e ela chegar num ponto que era totalmente diferente daquilo que ela estava esperando, né? Ela estava indo em direção a algum lugar e de repente o adulto fala, mas não é nada disso, você estava totalmente errado. E aí, bom, claro, a criança fica com raiva. E dois, é esse clímax frustrado, né? Um sentimento de confusão mental e desconforto físico que apenas o tempo pode reparar, né? Ou seja, são os movimentos da brincadeira, né? E aí ele continua dizendo: pode-se dizer que o brincar chega ao próprio ponto de saturação, a qual se refere a capacidade de conter experiência. Olha que importante. A capacidade de conter experiência. Veja, esse ponto de saturação, e aí eu já disse a vocês sobre o livro do Adam Phillips, né? Ele tem um livro que é sobre cócegas e, enfim, eu só lembro dessa parte das cócegas, né? E ele fala, as crianças adoram cócegas até um certo ponto, né? Quando as cócegas demoram demais do que deveriam durar, a criança começa a chorar, né? E para ela se torna uma experiência terrível. Então, existe um ponto de saturação da brincadeira. E é muito importante que haja um ponto de saturação. Mesmo na experiência da espátula, né? O Winnicott percebe sempre como a criança ela olha para aquela espátula, se interessa, depois ela pega, ela bota na boca, ela brinca e depois ela abandona a espátula, né? Então, mas com isso ela constrói uma experiência, né? Constrói essa capacidade de conter experiência. K. O brincar é inerentemente excitante e precário. Essa característica não deriva do despertar do instinto, mas da precariedade que pertence ao interjogo na mente da criança entre aquilo que é subjetivo, a quase alucinação, e o que é objetivamente percebido, a realidade concreta ou compartilhada, né? Então, há na zona do brincar sempre uma precariedade, né? Há algo ali que pode se desfazer, que pode evanescer a qualquer momento, justamente porque essa ligação entre o seu mundo, entre o mundo intersubjetivo, que é colocado em jogo, e a realidade concreta, sempre gera uma tensão. Essa tensão pode acabar com a brincadeira. E aí, esse termo mesmo, acabar com a brincadeira, é um termo que a gente tem que sempre ter em mente, né? Então, quando que a criança vira para nós e fala, você estragou a brincadeira. Hum? Pessoal, agora a gente vai passar para uma nova parte, mas eu queria saber de vocês o que que vocês estão achando dessa parte que a gente leu aqui anteriormente. Eu queria voltar um pouco pro final do ponto J, aí nesse negócio do ponto de saturação. Eu Uhum. achei interessante, pensei muito também que até no tédio existe um ponto de saturação na criança. Eu tenho uma irmã pequena e, tipo Uhum. assim, quando ela fica com tédio, parece que, tipo, dá tanta angústia nela, e quando ela brinca demais também, ela fala, não, tô cansada, vamos brincar de outra coisa. E, Tipo, essa mudança, né? Esse ponto de saturação que ela quer fazer outras coisas.
Isso. Justamente. Inclusive, aí você falou do tédio, eu lembrei novamente do Adam Filhos, porque ele tem justamente o texto sobre o tédio, né? Eu acho que eu já devo ter comentado com vocês, mas é muito interessante como o tédio, ele é um desejo de ter um desejo. Porque, no fundo, quando a criança está entediada, ela não sabe o que que ela está desejando, não é? E aí ela queria saber. Mas, ao mesmo tempo, aquilo ali é angustiante, porque, é, enfim, ela não consegue, e aí, nesse momento de saturação, ela acaba tendo que criar alguma coisa. Então, o tédio, ele pode ser justamente uma ignição para a criação, para o momento de criação, né? Isso, claro, quando a criança é saudável, né? Mas é interessante, né? Como o tédio, justamente, ele parece uma coisa assim tão... porque ela é chata, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é importante em muitos sentidos, né? E como que também o brincar ela não é uma coisa que pode se estender para sempre, porque a pessoa que está o tempo inteiro nesse mundo do brincar, ela simplesmente não consegue se conectar com as outras pessoas, né? Com aquilo que a gente está chamando de realidade externa. Quando a gente está falando, gente, de realidade externa, a gente não está falando do real, a gente está falando só de um mundo que é compartilhado. Percebam que a realidade nada mais é do que um mundo compartilhado, né? Do que um mundo que tem ali, então, uma série de convenções. E nessas convenções, a gente, então, participa de diversas maneiras. Agora, tem muita gente que parece que justamente não quer, não é? Principalmente com as crianças, mas também com muitos adultos, diz que, bom, eu não vou me envolver nesse mundo compartilhado. Eu vou ficar no meu mundo da fantasia, que é um mundo autoerótico, não é? O mundo justamente do prazer autorrealizável, né? Através da fantasia. Vamos colocar um ponto aqui que eu acho que é importante, que na histeria, por exemplo, a gente percebe muito essa ligação da pessoa histérica, né, com o seu mundo de fantasias, e parece que é muito doloroso para a pessoa histérica abandonar esse mundo da fantasia. Entende? Então, bom, isso acontece também na neurose obsessiva? Com certeza. A neurose obsessiva, então, tem esse mundo autoerótico, né? Esse mundo da fantasia autoerótica que contém aí um gozo, não é? Mas é que na histeria ela toma, assim, uns ares diferentes, porque é super narrativizado, a pessoa... Sabe aquela pessoa que conta para você assim, você fala, ué, mas essa vida dela também, da maneira como ela me conta, parece um pouco exagerada, assim, na questão da maneira como ela enxerga a realidade. Essa lente dela tá meio estranha. Mas, enfim, né? É porque, é claro, ela leva a fantasia dela e ela imputa aos outros, não é? Parte, ela projeta justamente nos outros parte da sua fantasia. E com isso ela vive, né, de uma maneira que não deixa de ser, de certa forma, massificada com os outros, né? Então, em análise, claro que essa chegada ao mundo, que é o mundo da realidade compartilhada, é algo que em algum momento se torna desejável, né? Quer dizer, bom, a vida não era tão interessante assim, talvez você não seja a princesa da Disney, mas talvez seja legal assim mesmo, né? Talvez seja bacana com o que você tem, você poder fazer as coisas que você faz, É né? importante o termo suficiente, né? O Winnicott sempre usa suficientemente bom. Não pode ser um brincar empobrecido, que não existe um lúdico ali no meio, né? Mas também E não pode ser um brincar saturado, que acaba virando a ideia de gozo do Lacan, né? Um brincar sem parar, saturado, que acaba destruindo porque todo o potencial de criativo da criança. exatamente, porque aí esse último que você está falando, esse brincar saturado, que é justamente o que a gente está, o que a gente encontra quando, na verdade, não é exatamente um brincar, mas ele é uma repetição, né? É aquela repetição que tem mais a ver com a pulsão de morte, mas daí a gente talvez não possa falar de pulsão de morte aqui no Winnicott, né? Mas assim mesmo é a repetição, aquilo que você repete na tentativa de que em algum momento vá dar certo. Mas a gente sabe que não importa a gente ver o Brasil perdendo a Alemanha o 7-1, a gente vê mil vezes o coisa que ele vai continuar dando 7-1. Então, tem que ter alguma coisa aí. Então, gente, eu não sei, passo aqui já por 4, bora lá? Então vamos.
Discutirei agora, então, é o brincar, né? A atividade criativa e a busca do self, tá? Então, agora a gente vai falar de self. Eu acho muito importante, né, a gente tentar entender o que que para o Winnicott é essa questão do self, tá bom? Então, a gente vai ver isso em outros autores também. Fala, Fábio. Me surgiu agora, estou a tempo para perguntar. Hum. Quando fala que a busca do self, existe uma. E eu estudei isso muitos anos atrás e não entendi isso, assim. Parece que tem uma tendência na psicanálise e na psicologia também, são coisas diferentes, né? Tem a psicanálise do self, tem a psicologia do self, são coisas diferentes, são a mesma. Tanto a Klein e o Winnicott seriam considerados uma psicanálise que tem essa dimensão do self ou não? Como é que é isso? Tem um nome, uma categoria para isso, não é? A psicologia do self é um trabalho psicanalítico do Kohut, né? Então, é toda uma escola americana que é totalmente diferente da psicologia do ego, tá? Isso é bem importante a gente destacar. A psicologia do ego é justamente aquilo que o Lacan, por exemplo, vai massacrar e tal, e com toda razão. Mas a psicologia do self não tem muito a ver com essa questão da ortopedia do desejo e tal, que o Lacan está falando. Não é isso, tá? É uma corrente psicanalítica interessante, assim. Mas a psicologia do self, assim como corrente psicanalítica, tá? Então, aí eu passaria para vocês o Kahoot, para que a gente pudesse ler em algum momento, né? Eu acho que é interessante também é uma corrente ligada, assim, aos Estados Unidos, mas, enfim, né? Eu não sou, assim, o mais afeito, assim, às correntes americanas, mas eu acho que é possível a gente dar, assim, uma olhada, assim, sem problema nenhum. Ah, tá, mas então tanto a Klein quanto o Winnicott não seriam considerados dessa corrente do self. Não, não, eles usam o self, Tá, é porque, veja só, você pode pensar o self, em psicanálise contemporânea, a gente pensa muito o self da seguinte forma. É como se você pudesse dividir o eu em duas outras entidades. Uma é o ego, que é esse aglomerado de mecanismos de defesa, certo? Que acontece, então, do sujeito, não é? Em contato com o mundo. E esse sujeito ele quer se preservar, então ele vai criando mecanismos de defesa como se fosse uma diferenciação. Lembra que a gente fala da ideia da massa do pão se diferenciando em contato com o forno? Então, aquela massa do pão é de uma forma, certo? Então, isso aí seria um mecanismo de defesa. Enquanto que o self seria um precipitado de identificações, de imagens, entende? Então, assim, a gente define o self como uma coisa muito mais ligada ao conteúdo representacional do eu, não é? Enquanto que o ego seria muito mais ligado aos mecanismos de defesa que fazem com que, então, a gente defina um dentro e um fora, tá bem? entendido. Beleza. Prof, deixa eu pegar esse gancho, por favor. Bom dia a todos. Por que que tem tantos grupos, e é em relação a isso que alguns grupos costumam colocar que o Winnicott como se ele não fosse psicanalista, alguns outros decepam a Melanie Klein, é uma guerrazinha, um pouco de ego talvez, mas deve ter algum sentido nisso aí, né? O senhor podia me falar alguma coisa, prof? Pode ser, mas assim, primeiro que sim, o Winnicott, para a gente dizer que ele não é psicanalista, assim, eu nem tenho ouvido muito isso, sabe? Porque eu acho que o Winnicott é um dos psicanalistas mais importantes, inclusive, não sou eu que acho, né? Ele é assim, ele é uma das pessoas mais participantes da psicanálise nos principais movimentos psicanalíticos assim no mundo, né? Acontece que no Brasil a gente tem uma predominância muito grande dos estudiosos de Lacan, né? E aí às vezes talvez algum lacaniano possa talvez querer assim exclusividade sobre o que é a psicanálise, alguma coisa assim, e aí pode falar alguma coisa nesse sentido, né? O que é uma temeridade. Mas eu não sei, a questão do Winnicott não ser psicanalista, eu acho ela bem complicada. Ahn, por outro lado, a gente tem que levar também em consideração que o Winnicott, em relação às neuroses, é que veja só, tudo que ele está falando aqui,
ele está falando de coisas que são complementos à obra do Freud, né? Ele, em geral, ele concorda muito com o Freud. Tem algumas questões que ele talvez vá discordar, como a questão da pulsão de morte e tudo mais, mas isso é muito comum que haja em todos os seus, em seus afluentes, né? Então, por exemplo, na Klein, você vai ter uma série de diferenciações, né, em relação à teoria do Freud, nem por isso ela deixa de ser freudiana, né? E de ser uma psicanalista, né? O Lacan também faz muito isso. A gente tem toda uma escola lacaniana, por exemplo, o pessoal da Apola, que fala inclusive que o Lacan não tem que ser lido na chave freudiana porque ele está fazendo uma outra coisa e não tem nada a ver. Então, assim, não é que eles dizem que não dizem que não tem nada a ver, né? Mas dizem que, assim, tem diferenças que são muito, muito marcantes e que, por exemplo, essa ideia de atenção flutuante, livre associação, não é bem assim e tudo mais. Enfim, a gente tem uma série de possibilidades, né? Mas o Winnicott ele é extremamente freudiano também, principalmente quando ele vai falar de neuroses. A questão é que o Winnicott ele muitas vezes se preocupa em escrever aquilo que o Freud não escreveu, né? Ele se preocupa em escrever aquilo que estava faltando. Por exemplo, o Freud ele talvez não tenha dado tanta atenção por exemplo, ao tratamento das psicoses, entende? Então, ou de estados não neuróticos. Então, assim, o que eu vejo hoje você tem as escolas lacanianas, por um lado, e você tem as escolas que, por outro lado, fazem, assim, um conjunto de autores que têm como principais clássicos, justamente a Klein, o Bion e o Winnicott, tá? Então, por exemplo, o pessoal da IPA vai estudar muito nessa chave desses autores, junto com os autores contemporâneos, também. Então, e inclusive essa é a linha que eu tenho participado mais. Mas É, enfim, eu percebi isso, isso me deixa um pouco chocada, porque eu trabalhei 35 anos com arte, e na arte é uma briga de egos, assim, que é uma coisa maluca, entendeu? Que eu nunca consegui entender muito bem, é, estava meio à parte até da comunidade. Mas, enfim, e eu estou vendo que na psicanálise é a mesma coisa, porque eu comecei meus estudos no GPC aqui de Curitiba, né, no Grupo Psicanalítico de Curitiba, e né? eles são daí, eles estudam Bion, lá eu vi Bion, Winnicott, Melanie, Freud, entre outros, né? E eles não ficam assim falando mal de outros psicanalistas, mas eu percebo que tem uma rixazinha, né? É, Tem, inclusive, na GPC tem uma coisa curiosa que é o seguinte, agora eles viraram SBP Curitiba, né? Então, assim, é o pessoal mais ligado à IPA, que eu acho bem interessante, mas qual que é o problema deles? Aí eles têm uma birra de ler Lacan, né? Tem uma birra de ler Lacan porque o Lacan foi excomungado, daí a gente não pode ler o excomungado. O que é uma bobagem, porque o Lacan é um grande autor, né? Então, assim, que pena, né? Como a gente não tem compromisso com esse pessoal, então a gente lê todo mundo. exatamente, porque, como o professor disse outro dia em aula, que é importante a gente ter um conhecimento de tudo, porque a gente não sabe com quem a gente vai estar lidando, né? Então, às vezes você vai precisar desse movimento, né, ali no teu consultório. Eu acho interessante, eu acho que o conhecimento agrega, mas enfim, vamos em frente, era isso. Ah, maravilha. Essa é sempre uma questão que aparece para a gente aqui, né? E a gente vai fazendo a nossa própria busca por elaboração, né? A gente vai tentando construir uma psicanálise que seja nossa. Aliás, essa questão da autenticidade é uma coisa que está muito presente na obra do Winnicott. Você sabe que o Massoud Khan, mesmo que o Fábio perguntou agora, o Massoud Khan, ele conta numa passagem assim que ele tinha descoberto um analista muito interessante e ele queria que o Winnicott desse uma olhada. Daí ele fala, poxa, o Donald, você quer dar uma olhadinha aqui nesse cara que eu achei, pô, o cara fantástico e tal. Aí ele falou, olha, eu não quero ver pelo seguinte, se eu não gostar, eu vou ter perdido meu tempo. Agora, se eu gostar, eu vou ter que reescrever a obra desse cara, entende? Porque é mais ou menos o espírito do Winnicott era muito esse. É claro, né? Isso é uma anedota, que eu não tenho a menor ideia da veracidade, mas a ideia é, poxa, eu preciso reconstruir aquilo que eu recebi de interessante. Porque se eu não reconstruir aquilo com meus próprios termos, então aquilo não me serviu. Eu não posso simplesmente usar uma coisa como assim quem copia alguém ou como quem cita alguém, entende? Então eu preciso reconstruir nos meus próprios
meio, com os meus próprios meios, né? E ele faz muito isso. O Winnicott, ele é um grande devorador, assim, de autores. Muitas vezes ele não cita direito os autores, o que é um problema, talvez, da ABNT, aí teria uma questão com ele. Mas ele faz isso, né, o tempo todo, né? E eu espero que a gente também faça. Se a gente não estiver escrevendo uma tese sobre psicanálise, tudo bem, a gente se apropria daquilo que nos é interessante, a gente reformula nos nossos termos, né? E aí a gente vai em frente. Então, eu gosto disso no Winnicott, né, desse movimento de autenticidade, que justamente vem não de não ler os outros e criar uma coisa totalmente nova, mas de ler os outros e reconstruir com base naquilo que nos afetou, né? Então, é por aí que a gente vai fazendo esse nosso trabalho. Eu, inclusive, está engraçado, olha minha semana aqui. A segunda-feira eu estou lendo Thomas Ogden, que é um cara, assim, é um psicanalista contemporâneo, mais dessa linhagem que a gente estava comentando agora, né, da IPA e tudo mais. Aí na terça, eu estou até com dificuldade de lembrar as coisas. Ah, enfim, aí eu estou lendo a Melanie Klein, aí no outro dia eu estou lendo o Winnicott, e no outro dia, que é sexta-feira, eu leio o Lacan. Daí eu tô, assim, imagina a minha cabeça como é que tá nesse momento, né? Mas está muito bacana, porque essa imersão na psicanálise, eu acho que é muito profícuo, assim, ainda mais quando a gente está também na clínica, também na supervisão, a gente tem que estar o tempo inteiro realmente construindo alguma coisa de original, né, de nova. Ah, pessoal, eu não sei, o que vocês acham? Ah, eu acho que não adianta seguir agora, né? Vamos deixar para começar o novo depois, né, prof? Pode ser, É, pode senão ser, vai começar, não vai dar muito tempo, já é meio-dia e meia quase. é verdade. Eduardo, eu só queria dar uma ideia antes. Claro, claro. É que eu estou pensando maturando essa ideia faz um mês já. É que eu li um texto recentemente denominado Brincar, Reflexão na Obra de Winnicott, do André Green, e ele Aham, faz uma discussão bem profunda entre esses dois capítulos. O capítulo anterior sobre o brincar, né, e esse aqui que a gente vai começar a ler agora. aham, Eu queria propor a leitura desse texto articulado com outro texto em que o André Green critica bastante o Immanuel Kant. Eu acho que é aham. bem interessante, uma abordagem bem em relação à contra-transferência. É um livro pequeno, de 100 páginas, assim. Sim, sim. Eu acho que daria para discutir ele inteiro em um mês. E eu vou tentar abrir um grupo de estudos depois de terminar esse capítulo aqui. Ótimo, Vou eu dar adoro uma esse livro. discussão. Eu adoro esse livro. Aliás, esse livro é muito interessante, justamente porque o André Green ele traz umas ideias que são bacanas, no sentido de, olha, o Winnicott ele pegou muito bem a questão do brincar, adorei e tal, e o Green, assim, ele é um cara também outro antropófago, assim, total, né? Ele é um cara que ele a princípio, seguidor do Lacan, mas depois ele passa, assim, muito mais para as relações objetais e fica uma coisa muito interessante. Mas o André Green, ele traz essa ideia que sobre o brincar, né, o Winnicott poderia ter estendido um pouco mais, porque mesmo as ações humanas que são agressivas, mesmo como a guerra e tal, você também tem elementos do brincar. Então, quer dizer, é como se ele dissesse assim, é que o Winnicott quer trazer o brincar muito para o lado do que o brincar é uma coisa boazinha, bonitinha, Positivo. Ele tem mas um ações brincar colaterais. negativo que ele constrói. Exatamente, o brincar negativo. E eu acho que o André Green justamente é o cara do negativo, né? Inclusive falavam que ele era uma pessoa extremamente rabugenta e chata, né? Talvez ele não fosse tão legal de tomar uma cerveja, mas ele é um grande, grande autor mesmo. Eu adoro o André Green. Tem um vídeo que ele critica todo mundo. Ele critica o que que a Klein estava errado, o que que o Freud estava errado, o que que o Winnicott estava errado, o que que o Lacan estava errado. É uma E- palestra só dele falando o que que ele achava errado em toda a psicanálise. Ele é meio Schopenhaueriano, como é que fala, professor? Schopenhaueriano. É, pois é. O Green, assim, é aquele cara mal-humorado mesmo. Eu conheço um pessoal que foi buscá-lo, né, para um congresso e tal, no Rio de Janeiro, e falou, meu, mas que cara insuportável, a gente não aguenta ele, assim. Enquanto eles dizem assim, poxa, o Bion era um cara, assim, queridão, era um cara, tipo, bacana, o Winnicott também parecia ser uma pessoa muito bacana. O Lacan já era um cara, assim, meio narcisista, né, aquele rolê dele, mas, e o Freud devia ser bacana pra caramba, trocar uma ideia com o Freud, né, mas o André Green, a galera realmente falava, cara, ele escreve bem, mas eu vou te falar um negócio, que cara chato. Mas assim, pelo menos ele não é chato na escrita, daí a escrita dele é gostosa da gente ler.
E ele é muito genial, bacana demais também. Acho bem legal a ideia, viu, Felipe? Manda abraço. Então, pessoal, é isso. Se você puder mandar só no grupo para o pessoal conhecer a capa do livro, né, Luiz? Então, eu acho que eles vão gostar. De fato, é um livro leve, inclusive, o que é curioso para o André Green, porque às vezes ele escreve textos bem pesados, mas esse é um texto leve e muito agradável de ser lido. Quem sabe você mandar a capa aí, ajudaria o pessoal a começar a ter contato com esse texto. E daí, Viu? Deixa eu ver se entendi, mas então o Luiz Felipe está propondo de criar um grupo de leitura, é isso? Desses textos? um grupo de Isso leitura. mesmo, é dois Legal. textos. Tá, não, manda lá, vamos criar. Legal, né? Eu vou tentar fazer mais um, a gente quase não tem grupo, mas bora, quem não morre não vê Deus. A gente tá estudando muito pouco, né, É, psicanálise. Tá devagar. a gente tem tempo de dormir, respirar, tomar água, pô, bora ler as coisas. Estamos tudo igual ao professor, né? Já não sabemos, eu já não entro no grupo, já nem sei que livro que é aqui. Eu tenho que saber que dia que é qual, né? Porque eu preciso abrir o texto certo. Mas eu tenho o costume de fazer o seguinte: no noite anterior eu dou uma lida no que eu vou falar no outro dia, entende? Então, assim, é um trabalho, né? Mas é bacana, cara. Eu acho que, assim, para mim é um prazer, assim, fazer esse tipo de leitura, porque eu acho que é muito gostoso, né? Só não pode ser num dia que a gente esteja de ressaca. Por isso que no carnaval a gente já não teve aulas, né? Então, mas fora isso, estamos muito, assim, contentes de estar participando aí. Tá bom, pessoal. Então vamos deixar esse capítulo aqui, que é o 4. Olha, a gente já está na 69, né? Uma página, assim, sugestiva. E aí a gente lembra, né, dela e aí retoma na semana que vem. Pode ser? Beleza. Obrigada, professor. Gratidão. Beijo para Valeu, vocês. pessoal. Um grande abraço para vocês. Tudo de Tchau, bom. pessoal. Obrigada.